Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. Trouxe a Bíblia? Então abra sua Bíblia em João capítulo 13, versículos de 1 a 9. A mídia vai projetar para a gente também. Nós vamos ler juntos. Pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, o amou até o fim. Amou-os até o... Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia, começando a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Versículo 9, último versículo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Amém, queridos? Queridos, para a nossa meditação de hoje, eu quero compartilhar uma mensagem sobre o tema: quem ama serve e quem serve ama. Você pode repetir comigo? Quem ama serve e quem serve? Para o ensaio ficou top. Agora valendo de verdade, vamos lá? 1, 2, 3. Quem ama serve e quem serve? Queridos, ultimamente Deus tem falado muito comigo a respeito desse tema. Quando alguém fala para você sobre servir, sobre serviço, o que vem na sua cabeça? Qual é a resposta que vem na sua cabeça? Você pensa: é servir em algum departamento, é servir em algum ministério, é servir na igreja. Eu pergunto para você, se limitasse apenas a isso, quem poderia servir então? Qualquer pessoa que se colocasse à disposição, estivesse disponível, deveria servir. Isso é importante, mas nós devemos levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, a motivação pelo qual as pessoas estão servindo. Eu acredito que para servir, todos nós devemos entender, a primeira coisa, em primeiro lugar, é a quem servimos. A segunda coisa que nós precisamos entender e fará toda a diferença é por que servimos. Porque muitas vezes algumas pessoas se colocam à disposição para servir, mas muitas vezes essas pessoas, elas não sabem a quem estão servindo e por que elas estão servindo. Isso vai fazer toda a diferença, na dispensação do serviço. Outro detalhe é que o serviço não se limita apenas à igreja. Ele começa dentro da nossa casa, depois ele se estende à igreja e depois ele vai para vários lugares da sociedade. Se você é alguém que serve a Deus, você é alguém que serve a Deus em qualquer lugar onde você estiver. E a Bíblia diz que existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Aqui eu falo sobre comportamento. Mas quando você chegar, em um lugar onde existem pessoas que servem a Deus e servem de verdade, servem com alegria, você vai encontrar nessas pessoas um brilho no olhar delas, porque na cabeça delas, dentro do coração delas, elas sabem: estamos sendo instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas. Se isso não estiver bem claro na cabeça das pessoas, esse serviço vai ter um prazo de validade. Existem várias formas de servir, e aqui eu destaquei 3 formas apenas, para que a gente medite nessa manhã. Nossa missão na terra é servir a Deus servindo as pessoas, e nós temos um modelo. Esse modelo é Jesus. Olha só o que
Jesus fala lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, ele diz: pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Preste atenção o que Jesus está dizendo. O Filho de Deus veio à terra, mas não veio para ser servido. O Filho de Deus veio à terra para servir. E o serviço do Filho de Deus traria as pessoas perdidas, resgataria os perdidos, sabe? Através do serviço de Jesus, pessoas seriam resgatadas e salvas. Então, todas as vezes que nós pensarmos em servir, nós temos que entender, nós temos um modelo que é perfeito. Porque muitas pessoas às vezes começam a servir e, dependendo da sua situação emocional, espiritual, dependendo da sua situação psicológica, essas pessoas, em algum momento, por algum tipo de situação que vão confrontá-las, vão deixar de servir. Mas quando nós entendemos que nós temos uma importância fundamental nesse tempo, como ferramentas poderosas de Deus para resgatar pessoas perdidas e para salvar pessoas que estão, sabe, caminhando para uma eternidade sem o Senhor, nada vai nos parar. Você imagina que hoje eu tivesse preparado para pregar uma mensagem, e essa mensagem, sabe, eu estudei, eu me dediquei, eu orei, eu falei: Senhor, usa-me como uma ferramenta, um instrumento para tocar os corações daquelas pessoas que precisam ouvir a sua voz hoje. Mas se por algum problema mal resolvido no meu passado, com alguém, sabe, que um dia me humilhou, ou com alguém que me perseguiu, ou com alguém que fez algo mal para mim, e de repente eu venho preparado, sabe, eu venho empolgado, entusiasmado para pregar a mensagem, e quando eu olho aqui na frente, essa pessoa está aqui. A pessoa que me feriu, a pessoa que me humilhou, a pessoa que me fez mal está sentada aqui na frente. Gente, vou ter que descer aqui e entregar o microfone para outra pessoa, porque eu não vou pregar. Não estou me sentindo bem, porque tem uma pessoa que me fez mal, ela está sentada aqui na frente. Como você se sentiria? Porque você saiu de casa para ouvir a palavra de Deus através de alguém que serve a Deus com o seu dom. Romanos capítulo 7, a Bíblia diz que os dons são dados pelo Senhor. E se Deus te deu um dom, você precisa servir, independente da situação que você está enfrentando. Se você recebeu esse dom de Deus, eu te pergunto: como é que você está servindo a tua família? Como é que você está servindo a sociedade onde você está inserido, a tua comunidade? Você que está sentado nesse banco aqui agora, como é que você está servindo a sua igreja? Deus te deu dons, e se Ele te deu dons, você precisa usá-los, entendendo que através desse dom, Deus vai salvar outras pessoas. Tem alguém me entendendo? Faz sentido para você? Se isso não fizer sentido para você, que nós somos esses instrumentos que vamos ser usados pelo Senhor, qualquer coisa nos fará parar. Em Romanos no capítulo 12, versículo 11, Paulo ensina como nós devemos servir a Deus, servindo pessoas. Ele diz que nós devemos servir com zelo. Ele diz: nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Porque é ao Senhor que nós estamos servindo. Se você ainda não entendeu o que é o Senhor, qualquer coisa que alguém te fizer, qualquer mal que o homem te fizer, você vai parar de servir. Então nós servimos ao Senhor, como disse Paulo aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 7. Sirvam de boa vontade, como quem serve ao Senhor e não a homens. Então, você que frequenta a comunidade há muito tempo, eu acho que você deve lembrar do primeiro contato que você teve aqui. Sabe, eu não sei como foi a tua experiência, mas eu posso compartilhar como foi a minha. Eu já estava há 9 anos numa igreja, eu não estava feliz, eu não estava bem. E aí eu conversei com a minha família, eu falei: eu preciso de algo novo, eu preciso de experiências novas, eu preciso de um renovo. E aí um dia eu ouvi falar da comunidade, vim fazer uma visita. Sabe onde foi que eu fui impactado, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você, não foi aqui no altar não. Claro que a mensagem me impactou de uma forma sobrenatural, mas o primeiro impacto que eu recebi
foi quando eu cheguei naquele estacionamento. Eu lembro do dia ainda, quando a pessoa chega com um guarda-chuva e ela vem molhada, e ela vai me receber no carro, e ela vai e diz: não, eu vou abrir a porta para o senhor. Abriu a porta para mim, eu me senti o rei. Abriu a porta para mim, colocou o guarda-chuvas, disse: não, fique tranquilo, porque eu vou lhe levar, porque o senhor não se molha até a nave da igreja, até a entrada. Quando eu entrei ali, eu fui impactado, sabe, por um sonoro "seja bem-vindo em nome de Jesus", e pelo sorriso de quem servia naquele lugar. Quando eu entrei ali, eu falei: rapaz, certamente aqui é essa casa de Deus, como Jacó disse quando estava dormindo no deserto. Eu falei: eu estou na casa de Deus, eu não sabia. Quando eu entrei, que eu comecei a ouvir o louvor, através dos irmãos que servem aqui no louvor, eu fui impactado pelaquela atmosfera de graça. Eu comecei a ser tocado por Deus ali naquele momento, sabe? Mas a palavra também me impactou. Então observe que isso faz toda a diferença quando você compreende a quem você serve e o porquê você serve. Sabe, quando eu cheguei ali na entrada, eu fui recebido dessa forma. Quando eu tive esse contato com o povo aqui dentro, eu senti que Deus estava nesse lugar, como Ele também está hoje aqui. É justamente por essa razão que nós estamos tão envolvidos e tão empenhados a servir a Deus, para que outras pessoas conheçam Ele. Essa nossa ação no final de semana agora, né, de sexta e sábado, não é isso, Billy? Foi algo muito impactante, porque graças a Deus o nosso pastor entendeu que Deus não entrega uma cidade para uma igreja, Deus entrega uma igreja para servir a cidade. E ontem nossos voluntários vieram, se empenharam, nós fornecemos para as pessoas atendimento odontológico, pessoas se vacinaram, e ainda houve suporte espiritual para quem precisasse. Quer dizer, se estende, isso vai além do assistencialismo. Começa ali o serviço e se estende até o espiritual. Então, queridos, nós temos que entender que nós viemos para esse mundo para servir as pessoas. Quem está comigo, diga amém. Então, quando você chega nesse lugar e vê essas pessoas servindo ali, você entenda, essas pessoas sabem por que elas estão aqui. Elas sabem por quem elas estão aqui. Elas sabem por que elas estão servindo. Sabe, quando você que está servindo, você que é um voluntário, sabe, que pegou sol, ou pegou chuva, ou estava com a plaquinha dando bom dia ali para alguém, ou dando boa noite para alguém, de repente você dá um sorriso, a pessoa passa por cima de você como se você não existisse, mas você continua sorrindo. Aqui na igreja isso não acontece, graças a Deus, acontece em outras igrejas, mas você continua sorrindo. De repente você que está na mídia, você está cuidando aqui do ambiente, está fotografando para que a gente poste e depois alcance outras pessoas. Você que está aqui no louvor, adorando a Deus, servindo com alegria. No final do culto é que nós vemos o resultado desse serviço. É o que Deus faz, primeiro em nós, para fazer através de nós. Porque a parte mais forte do serviço, queridos, não está naquilo que nós fazemos para Ele. Porque muitas vezes tem gente fazendo para Ele sem Ele. E o mais importante é fazer para Ele e com Ele. Quando nós vemos essas pessoas vindo até o altar, entregando as suas vidas para Jesus, quando nós vemos essas pessoas chorando aqui no altar, tendo seus casamentos restaurados, sabe, tendo a sua esperança renovada, quando nós vemos essas pessoas aqui diante do altar, sabe, entregando a sua vida, a sua família, o seu futuro para o Senhor, nós entendemos, valeu a pena. E foi isso que Jesus tentou ensinar para os discípulos, sabe, foi isso que Jesus tentou ensinar para os discípulos quando ele está naquele momento, sabe, que ele vai cear com os discípulos. A Bíblia diz que ele chama os discípulos, se assenta à mesa, porque Jesus, ele queria ensinar mais sobre serviço e sobre amor. Jesus ensinou os discípulos, sabe, a expulsar demônios. Jesus ensinou os discípulos sobre oração. Jesus ensinou os discípulos sobre várias das coisas. Por isso que Jesus é mestre. Ele ensinava praticando. Então naquele dia, Jesus quer ensinar a respeito de servir. E Ele quer ensinar a respeito de servir de forma prática. Ele quer ensinar a respeito de servir, sabe, ensinando que o serviço, ele não acontece se não tiver, sabe, influenciado pelo amor. Quem está aqui hoje, e que já serviu e que hoje está parado, sabe do que eu estou falando.
Se sente incomodado porque sabe que poderia estar servindo, mas não está. Deveria estar servindo, mas não está. Então sabe que existe amor suficiente no seu coração para servir, mas por alguma razão está parado. Então Jesus ele vai ensinar para os discípulos. E aquele momento é crucial, porque a Bíblia diz que Jesus sabia que ia voltar, sabe, para o seu Pai. Jesus sabia que aquele momento era um dos últimos momentos que ele teria com os discípulos. Então Jesus resolve trazer os discípulos para a mesa, porque a mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de demonstrar afeto, carinho, mas a mesa também é um lugar de confronto. A mesa é um lugar de revelação. Então é na mesa que Jesus começa, sabe, os ensinamentos de forma prática, aqueles ensinamentos que Jesus queria que marcasse o coração dos discípulos. Queridos, Jesus ele foi muito intencional quando levou os seus discípulos para a mesa. Porque se os discípulos não tivessem aprendido nada durante aquela caminhada, se eles entendessem aquele momento de mesa, sabe, tudo o que eles fizessem dali para frente faria sentido, através do serviço e do amor. Porque, sabe, quem ama serve e quem serve ama. Eu quero que isso fique, sabe, bem marcado no seu coração. Quem ama serve e quem serve ama. Então Jesus, ele leva os seus discípulos para a mesa, e o texto que nós lemos diz que Jesus amou os seus discípulos, que entre eles tinha um incrédulo, que o outro negaria, que o outro trairia. Mesmo assim, a Bíblia diz que Jesus amou os discípulos até o fim. Nós temos que aprender muito com Jesus. Nós temos muito que aprender com Ele. Olha só, os discípulos tinham um perfil interessante. Olha o perfil dos discípulos de Jesus. Um deles não acreditava muito nele. Esse é o Tomé. O outro era de temperamento difícil. Dizia que o amava, que ia com ele até a morte. Mas depois o negou e o abandonou. Mesmo assim, depois que Jesus ressuscitou, Jesus voltou para provar que o amava, servindo na beira da praia, o perdoou e o restaurou. Estou falando de quem? Pedro. E tinha um outro que era muito inteligente, equilibrado, falava bem, sabe, demonstrava consideração por Jesus, mas por trás o criticava e o roubava sempre que podia. Depois, esse veio a traí-lo. Estou falando de Judas. Mas também tinha aquele que o admirava, e tinha aquele que fazia questão de demonstrar honra, carinho e respeito e amor por Jesus. Eu estou falando de João, o discípulo amado. Queridos, essa é a beleza do discipulado. Sabe por quê? Porque embora você seja desacreditado por uns, rejeitado por outros, Deus sempre vai levantar alguém para nos honrar e para nos amar no meio dessa caminhada. Agora preste atenção, não é porque nós vamos ser traídos, não é porque as pessoas não vão acreditar no nosso chamado. Você imagina que, gente, eu fico pensando que às vezes a gente tenta ensinar as pessoas, tenta e a gente não consegue. Às vezes a gente fica triste achando que a gente não tem potencial e que a gente não nasceu para fazer aquilo. Mas às vezes o aprendizado não depende apenas do mestre, depende de quem? Do aluno. Eu fiquei sem entender por que às vezes a gente tenta ensinar a pessoa nunca aprende. Você imagina que não depende do mestre, porque Judas teve o melhor pastor do mundo e não se converteu. Judas teve o melhor mestre do mundo e não aprendeu. Então fique muito tranquilo, porque às vezes não vai depender apenas de você. Depende da pessoa que você está ensinando. Se ela não estiver disposta a aprender, se o coração dela estiver fechado, se ela não acreditar que você tem potencial, que você sabe o que está ensinando, que você tem capacidade para isso, ela vai te desprezar, ela vai te abandonar, ela vai te criticar pelas costas, ela vai falar mal de você. Mas pior de tudo, ela pode te trair também. Mas nós temos muito que aprender com Jesus, porque Jesus mesmo assim
por amar, continuou servindo e servia porque amava. O problema dessa geração, queridos, é que falta amor. Falta amor. Sabe, Jesus tinha um discípulo amado e esse amor fazia toda a diferença. Quando Jesus levou os discípulos para a mesa, talvez os discípulos estivessem perguntando uns para os outros: e aí, quem é que vai assentar-se à direita do Senhor, no seu trono? Eu acho que sou eu, porque eu sou o melhor. Não, eu vou me assentar à esquerda, porque eu também sou alguém que dou muitos resultados. O meu talento é melhor do que o de outros, eu me destaco mais. Naquele dia, assentado à mesa, Jesus vai pegar, sabe, a toalha e a bacia e vai esperar que os discípulos tomem a decisão de lavar os pés, porque eles tinham vindo de uma grande caminhada. Então, quando Jesus pega a toalha e a bacia, aquilo é estranho para os discípulos, porque aquele tipo de serviço, sabe, ficava para o servo mais baixo daquela época. Tinham servos que arrumavam a casa e tinham servos que cuidavam do jardim, mas os piores eram os servos que tinham que lavar os pés, porque isso remete à sujeira, isso remete à impureza. E Jesus esperando que os discípulos tomassem essa decisão, mas os discípulos estavam assentados, cada um na sua posição, porque tem gente que briga por posição, mas não briga para servir. Então Jesus, ele vai mostrar que mais importante do que ser visto é o serviço. Jesus vai olhar para aqueles homens como alguém que estavam apenas querendo se utilizar dele para alcançar posições, mas Jesus amava e continuava servindo. O problema dessa geração é querer, sem querer generalizar, queridos, é que muita gente caminha conosco com amor utilitarista. Sabe, se essa pessoa me serve, então ela serve. Mas se ela não me serve, eu lanço ela fora. Se ela não faz aquilo que eu quero, eu descarto. Esse é o tipo de amor utilitarista. Quem já ouviu falar desse tipo de amor utilitarista? Levanta a mão. Pouca gente. Deixa eu explicar para quem não entendeu isso aqui ainda. O amor utilitarista é o seguinte: a pessoa só te ama enquanto você tem utilidade para ela. Sabe por quê? Porque depois que acaba a utilidade, acaba o amor. Esse é o amor utilitarista. Assisti um vídeo aí do padre Fábio de Mello. Foi um vídeo, eu não fui para a missa. Foi um vídeo. E nesse vídeo, o padre Fábio de Mello, ele fala algo interessante, que me marcou muito. Mas se me convidarem um dia, eu posso ir, dependendo da pessoa. O padre Fábio de Mello disse que um dia, quando ele perdesse toda a utilidade dele, no dia que ele não pudesse mais dar resultado nenhum, e no dia que ele não pudesse mais trazer reflexões que impactassem as pessoas, e que seu dom e seu talento não impressionasse mais ninguém, ele pedia muito a Deus que as pessoas que ele amava e que os amava continuassem do lado dele, independente do seu talento. Ele disse que quando a minha utilidade acabar, eu espero que do meu lado existam pessoas que me amam pelo que eu sou, não por aquilo que eu posso oferecer. E ele disse: quando eu estiver bem velhinho e sem condições de andar, eu quero que essas pessoas que estejam comigo se lembrem de mim e digam: eu vou colocar o padre Fábio para pegar sol, para pegar uma vitamina D. Aí ele disse: eu também rezo muito a Deus para que essas pessoas também se lembrem de me tirar de lá. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos de pessoas assim, que nos sirvam e que nos amam, independente daquilo que a gente pode oferecer. Essas pessoas, pastor Manuares, que precisam estar conosco até o final. Você pode dar um glória a Deus por isso? Eu quero declarar que agora em 2025, nesse ano, Deus vai tirar todos os utilitaristas da sua vida. Todos.
Todas aquelas pessoas que se aproximam de você, sabe, só para usufruir daquilo que você tem, só, sabe, para se aproveitar daquilo que você pode oferecer. 2025, Deus vai tirar cada um da sua vida em nome de Jesus. Vai deixar apenas aquelas pessoas, sabe, que estão com você quando você não estiver bem, que estão com você quando você estiver, sabe, sofrendo, que estarão com você no momento da sua dificuldade. São essas pessoas que Deus vai levantar para nos servir, que nos impulsionarão quando nós estivermos desistindo. São essas pessoas. Eu tenho pedido todos os dias: Senhor, coloca na minha vida pessoas que me amem pelo que eu sou, independente das minhas falhas e dos meus erros, e que essas pessoas estejam comigo nos momentos mais difíceis, não apenas em um momento em que elas possam ver em mim uma oportunidade, sabe, de usufruir de algo que eu possa oferecer. Padre Fábio dizia: vou pedir a Deus para que essas pessoas estejam comigo quando eu não tiver mais utilidade. Quem te ama de verdade vai ficar com você até o fim. Jesus vai nos ensinar com a sua atitude que quem ama de verdade deve servir, e se servir é porque ama. Ele pegou a toalha e a bacia, e quando ele vai chegar para os discípulos para lavar os pés, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Mas só que naquele momento algo, sabe, confronta os discípulos, porque eles veem aquilo como uma forma escandalosa de fazer algo que não se deveria. Porque aquilo ali era muito humilhante, sabe, queridos? Se você não jogar fora o teu orgulho, você nunca vai servir em lugar nenhum. Se você não jogar fora o teu status, a tua posição, você nunca vai servir com amor. Se você não abrir mão, sabe, de todo o orgulho, de toda a prepotência, daquilo que você pensa que você é, você não vai servir em lugar nenhum. Então Jesus, ele mostra que a humildade quebra o nosso orgulho. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu estava aqui numa feijoada e de repente o pastor falou: meu filho, preciso de você. Ele nem disse onde ele precisava de mim. Eu peguei um saco de lixo, comecei a juntar a sujeira da mesa, comecei a sujar tudo com outras pessoas, e comecei a arrumar as coisas, e algumas pessoas ficaram olhando para mim. Eu percebi no olhar das pessoas: poxa, o pastor está juntando lixo. O pastor disse: meu filho, queria que você servisse em algum lugar, você escolhe onde você tiver vontade. Eu falei: pastor, eu quero servir no estacionamento. E por um ano, quase um ano, eu servi no estacionamento. Um dia o pastor falou: meu filho, eu preciso que você nos ajude na recepção. Peguei as plaquinhas junto com a minha esposa, fiquei ali servindo na recepção em algumas situações. Sabe por quê, queridos? Porque não importa quem você seja, quando você entende que você deve servir, sua capacidade de servir mostra a sua essência, mostra que você é alguém que entendeu que você seguiu um modelo certo, que é o modelo de Jesus. Bacia no chão, toalha na cintura, e Jesus começa a lavar os pés de cada um deles. Mas quando chega a vez de Simão, Simão vai olhar para aquela situação e vai se escandalizar e vai dizer: mestre, eu não quero que você lave os meus pés, eu não quero que você faça isso. Mestre, isso é ridículo fazer uma coisa dessa. O Senhor é o mestre, nós que deveríamos lavar os seus pés, mas o Senhor vai lavar os nossos pés, os meus pés não, Senhor. Mas eu conjecturo para mostrar para você, sabe, o tamanho da resistência de Simão por não entender aquilo que Jesus estava querendo ensinar. Então Simão resiste. Mas Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Se eu não lavar seus pés, você, sabe, não está junto comigo, Pedro. Isso aqui é uma coisa simples, mas eu quero que você, sabe, que você entenda que é necessário fazer. Eu estou querendo ensinar sobre humildade, sobre amor, sobre serviço. Agora, Jesus sabia que Pedro ia negar ele lá na frente. Jesus sabia que Judas ia trair ele lá na frente. Mas mesmo assim, Jesus continuou servindo. Porque a atitude do outro não pode mudar quem eu sou. A atitude das pessoas não pode mudar quem você é. Jesus continua servindo. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, se eu não lavar você
seus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro vai se desesperar e vai entender que ele não poderia ficar de fora do propósito que Deus tinha para fazer na vida dele. Pedro vai entender que ele não poderia ficar fora, sabe, do tempo em que Deus realizaria coisas poderosas através da vida dele. Então ele diz: Senhor, não lava apenas os pés, lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo. Queridos, existem coisas na vida da gente que acontecem e a gente não entende. Momentos difíceis, sabe, de lutas, momentos onde às vezes nós queremos desistir da vida, desistir de tudo, até daquilo que nós colocamos no nosso coração e declaramos que nós faríamos para o Senhor enquanto nós vivêssemos. Situações difíceis que muitas vezes nos desanimaram e nos fizeram parar. Muita coisa que aconteceu na nossa vida como um confronto e trouxe um conflito na nossa alma. Se eu estou servindo a Deus, por que acontece tudo isso? Se Deus está do meu lado, por que eu passo por tantas coisas difíceis? Queridos, tudo que se passa na nossa vida faz parte de um processo, sabe, que realizará um projeto tremendo na nossa vida. Tudo. Toda perseguição, toda humilhação, toda traição, sabe, todo o descrédito das pessoas que deveriam acreditar em nós, faz parte desse projeto. Eu já passei por momentos assim na minha vida. Em 2015, eu resolvi receber um convite para ir para o ministério pastoral, e eu fui para um outro lugar, morar em outro lugar com a minha esposa, e nós abrimos mão de tudo, dos nossos sonhos, da vida que a gente tinha aqui, sabe, por causa do ministério. E eu tinha um desejo muito grande de servir, muito antes de ser pastor. Eu sempre gostei de servir as pessoas, quem convive comigo sabe. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Então eu falei: chegou a minha oportunidade, chegou o momento onde eu vou viver do meu sonho, chegou o momento onde eu vou cumprir o meu chamado. E eu me alegrei, sabe, eu fiquei feliz, e nós fomos embora. Só que aconteceram algumas coisas naquele lugar. Nós encontramos algumas pessoas desanimadas. Elas não queriam servir, elas não queriam se envolver, elas queriam abandonar tudo. Só que nós chegamos lá e Deus nos deu a graça de fazer com que essas pessoas voltassem a sonhar, para a glória dele. Alguns deles hoje são pastores, para a glória de Deus. Alguns deles são líderes, para a glória de Deus. Isso porque nós chegamos lá e entregamos o nosso melhor. E eu falava para algumas pessoas: eu quero morrer nessa terra, eu quero servir essa terra, eu vou ficar aqui até o último dia da minha vida. Foi para isso que Deus me trouxe para cá. Esses eram os meus planos. De repente começou a acontecer algumas coisas que eu não entendia. Minha esposa adoeceu lá em Cruzeiro do Sul, ninguém descobria o que era. De repente veio embora para Rio Branco, e aí descobriram a doença que ela tinha, e não tem cura. De repente o pastor presidente da igreja que eu congregava foi usado por Deus e disse: sua esposa voltou, você precisa voltar, porque não existe ministério sem família. E ele está certo. E aí, quando eu fiquei sabendo que eu ia voltar, eu passei a entrar numa crise existencial muito grande, porque eu não sabia por que aquilo estava acontecendo. E aí eu comecei a me questionar, eu comecei a falar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor está querendo fazer? Eu não estou conseguindo entender. Está tudo certo aqui, está tudo dando certo aqui. E por que o Senhor, sabe, está querendo me arrancar do lugar onde eu estou sendo, sabe, vivendo aquilo que eu tanto queria? É claro que nós tínhamos problemas naquele lugar, como nós temos aqui também, e vamos ter em qualquer lugar. Mas as coisas começaram a acontecer de forma que eu não conseguia entender. E aí, um dia eu falei para o Senhor: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar? Eu não estou conseguindo entender. E aí, Deus falou assim para mim, através do pastor da igreja: você quer pregar na sua despedida? Aí eu disse: quero. Quando eu fui orar, Deus me deu esse texto, João capítulo 3. Esse versículo: o que eu estou fazendo agora você não entende, mas depois você vai entender. O que você está vivendo agora, talvez você não entenda. Talvez seja um momento difícil, talvez seja um momento de luta, talvez seja um momento complicado, sabe? Você não está entendendo agora, mas eu quero dizer que você vai entender. Lá na frente você vai entender, e você vai agradecer a Deus por cada parte do processo. Você vai agradecer a Deus por cada momento difícil que você superou. Sabe, os momentos difíceis revelam em nós uma fé que nós nem sabíamos que tínhamos.
E o poder de Deus que se aperfeiçoa em nós no meio das nossas fraquezas. Talvez hoje você esteja vivendo um momento onde você decidiu abrir mão de tanta coisa, porque você não entende esse momento. Você não entende agora, mas depois você vai entender. Queridos, hoje, depois de 9 anos que nós saímos de lá de Cruzeiro do Sul, tudo que nós estamos vivendo agora, tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, de onde o Senhor nos tirou, onde Ele nos colocou, o quanto Ele nos curou, o quanto Ele nos libertou, o quanto Ele teve misericórdia de mim. As pessoas às vezes falam: Pastor Rides, o que Deus tem feito na sua vida é coisa grande, nós temos visto. Queridos, e eu que tenho sido impactado por isso, e a minha família que tem sido impactada por isso, queridos, nós temos muito a aprender com Jesus. Porque quem ama serve, quem serve ama. Hoje faz todo sentido tudo aquilo que eu enfrentei lá no passado para estar aqui. E eu sei que esse ponto é apenas o começo de coisas maiores que Deus vai fazer na minha vida. Eu quero declarar que isso vai ser na sua vida também. Talvez você hoje esteja vivendo um momento na sua vida onde você entenda que o Senhor preparou para que você servisse a sua família, a sua cidade, sabe, a sua comunidade, a sua casa, com os talentos que Ele lhe deu. Então eu quero pedir para que você faça como os discípulos, depois que entenderam, ou até mesmo sem entender, deixaram com que Jesus fizesse aquilo que deveria ser feito. Pare de resistir àquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Pare de resistir, sabe? Deus já chamou você para servir, você sabe onde. Deus já chamou você para sabe, abençoar pessoas através do seu dom, e você sabe. Pare de resistir. Hoje Deus te trouxe aqui nessa manhã para quebrar todos os argumentos do diabo contra a sua vida, sabe? Quebrar as cadeias que tem te impedido de servir a Deus com os seus dons. Deixa eu te falar uma coisa, nós já ouvimos nesse altar e nós sabemos que existem coisas que só acontecem na vida de quem serve. Eu sou testemunha disso. Tem alguma testemunha disso aí nessa nave dessa igreja? Então Deus te chamou aqui para isso. Talvez você chegou aqui desanimado, talvez você chegou aqui frustrado, talvez você chegou aqui cansado. Hoje eu creio muito em Deus que é uma manhã de renovo, de restauração. Eu creio muito em Deus que é uma manhã de recomeço, onde Deus, Ele quer, sabe, tocar o teu espírito, não a sua alma. Não é uma questão de emocional, não é uma questão, sabe, de sentimentos, mas uma questão espiritual. Talvez você ainda não esteja vivendo o que você deseja, porque você ainda não está servindo. Mas essa manhã, Deus reservou para você. Fica de pé em nome de Jesus.